E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Nath, apesar aqui da maquiagem. Você tá no Pilha de Leitura e hoje a gente vai fazer mais uma resenha da morte. Hoje a gente vai falar, então, de Crônicas de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Crônicas de uma Morte Anunciada é um livro que tava aí no meu Kindle parado há um tempinho e finalmente eu peguei pra ler. Na verdade peguei, ou lembrei, enfim, tava mexendo lá e eu vi, nossa, o que você tá fazendo aqui que eu não li ainda? Peguei pra ler, li de uma sentada e, gente, que livro! Pra quem nunca ouviu falar aí de Crônicas de uma Morte Anunciada, a gente vai acompanhar a história do Santiago Nasser. Na verdade, a gente vai acompanhar a história do último dia de vida do Santiago Nasser. Então, desde o começo a gente sabe que o Santiago vai morrer. O relato, ele é feito de uma forma meio jornalística, na verdade. Então é como se o narrador estivesse entrevistando as pessoas mais próximas do Santiago e as pessoas mais próximas do episódio. Então todo mundo que estava relacionado de alguma maneira com o que aconteceu é entrevistado pelo narrador. Aí a gente tem uma história que vai e volta e vai, né, um pouquinho no tempo, assim, mas com os depoimentos de várias pessoas, e com esses depoimentos a gente consegue reconstituir, a gente consegue entender tudo o que aconteceu no fatídico dia da morte do Santiago. E desde o início uma coisa que fica muito clara pra gente é que essa morte foi premeditada, foi um assassinato premeditado, que todo mundo do vilarejo já sabia disso e que ninguém fez absolutamente nada para mudar o que ia acontecer. Ninguém simplesmente nem avisou o Santiago que ele estava jurado de morte. Por mais que se trate de uma morte, o livro ele não é de forma nenhuma pesado, muito pelo contrário, o livro ele é contado de uma maneira leve e muito provavelmente por isso a gente não fica pensando na morte em si, né, mas a gente fica pensando mais outras reflexões aí relacionadas com como a história é conduzida, com as coisas que a gente vê que vai acontecendo. Então vou falar um pouquinho dessas questões que chamaram a minha atenção. Eu vou fazer então algumas reflexões aí sobre a história, e quem não leu o livro ainda, talvez pode achar que tem algum tipo de spoiler, mas eu não vou dar um spoiler, eu não vou falar exatamente como isso é contado no livro, tá? Eu vou mesmo só refletir sobre os pontos que o Gabriel Garcia Marques traz aí pra gente nessa história. Mas pode ser que você ache que é spoiler, então se você não leu esse livro ainda, você pode parar um pouquinho aí nesse vídeo, ou se você não liga de ter, né, de saber um pouquinho aí as reflexões do livro, você pode continuar tranquilamente a partir de agora. Primeira coisa, assim, que eu acho que o Gabo, ele escreve muitas coisas, né, sobre o sobrenatural, né, um realismo fantástico, né, ele traz muito disso pra gente, e em Crônicas de uma Morte Anunciada, claro, isso não fica de fora. Então a gente vê muitas coisas assim, nossa, que coincidência, nossa, isso também aconteceu. Então tem muitas coincidências macabras, tem coincidências funestas aí sobre o que vai acontecer, sobre que vai acontecer, vai ter essa morte dele e tipo, ele não se liga, aí você fica, nossa, né, tudo isso aconteceu, ele não percebeu, ele não se tocou que alguém tava querendo fazer alguma coisa com ele. Uma questão principal aí é o sonho, né, ele teve um sonho meio premeditório aí, e a mãe dele que se dizia aí, né, que sabia ler, interpretar os sonhos, ela ficou sabendo da história do sonho e disse que não era nada, né, então, sei lá, né, então eles passaram por cima aí de uma das principais coincidências aí que, de repente, poderia alertar o Santiago sobre o que ia acontecer com ele. Mas como eu disse, esse é o lado fantástico da história que o Gabo sabe fazer muito bem, assim, o Gabo e o Zafón nesse quesito são sensacionais. E tem uma outra questão, um sentimento que talvez por a gente ser brasileiro e a gente tá meio, né, sempre pensa desse jeito, mas gente, como assim ninguém fez nada pelo Santiago, né? Todo mundo sabia o que ia acontecer e ninguém falou nada, ninguém tentou alertar, ninguém tentou colocar ele num canto lá e falar, não, não sai porque os caras estão atrás de você. Poxa. E aí você fica pensando assim, será que é porque ele é pobre? Será que é porque, sabe, ele não tinha muita importância para aquele vilarejo, ele não era médico, ele não era nada assim muito importante, então, né, como ele era pobre, como ele era meio Zé Ninguém assim, então tá bom? Pode morrer? Será que é isso? Não sei, né? E principalmente, né, depois que teve esse assassinato, todo mundo sabia quem era, meio que ninguém falou, meio que ninguém fez nada, então os irmãos lá, eles continuaram soltos, não foram presos e, enfim, tudo bem, né, não aconteceu nada com eles. E por que isso? Por que essa banalidade do assassinato?
E um outro ponto importante pra mim também é que esse livro levanta, e incrível, né? Porque é um livro tão curtinho, assim, tem umas 160 páginas, acho que é isso. Mas é a questão feminina também, né? Porque a gente tá vendo tudo que aconteceu foi por causa de uma mulher, que a gente nem sabe exatamente se a história que foi contada é verdadeira ou não. Mas enfim, é a história dessa mulher e, assim, tudo que acontece com ela, por conta disso, que eu não vou dizer o que é, por ser um spoiler, mas tudo que acontece com ela, o que acontece com as pessoas envolvidas, assim, só porque ela não se comportou da maneira como supostamente ela deveria se comportar nessa sociedade aí do interior, enfim. Então, né, o que mudou de lá pra cá, assim, né? Esse livro é da década de 80, do começo da década de 80 até agora, né? O que mudou com relação a isso, né? O quanto que as mulheres podem não se comportar da maneira esperada e não ter nenhuma consequência com relação a isso. Enfim, são várias essas as reflexões aí que esse livro traz pra gente e que a gente poderia ficar horas conversando sobre isso, mesmo pensando, né, falando, nossa, poxa, que visão que o Gabo teve, né, escrevendo isso naquela época e de uma forma tão simples, de uma forma tão sucinta, que prenda tanto a nossa atenção assim. Muito provavelmente a gente teve essas mudanças aí, mas de uma velocidade muito menor do que a gente se esperava, muito menor do que outras mudanças que ocorreram na nossa sociedade, né? Pessoal, é isso. Deixe todos os seus pensamentos aí sobre uma crônica de uma morte anunciada aqui nos comentários. A gente pode conversar, devagar um pouquinho mais a respeito dessa história incrível do Gabo, meu colombiano favorito. Pessoal, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito, dá aquele curtir no vídeo para ajudar a compartilhar o conteúdo e procurar a gente também e se inscrever nas outras redes sociais. Tem o Face, tem o Scooby e a gente pode ficar conversando lá mais tempo ainda. Obrigada, até a próxima. Tchau!